Pessoal, vamos para mais um vídeo de tape reading. Hoje, como eu prometi, eu vou trazer uma visão de um fluxo raiz para vocês só com book, times and trades. E eu queria deixar claro no início, já no início do vídeo, que isso aqui não é uma recomendação de negócio e isso aqui é um ambiente educativo, tá? Eu não recomendo que vocês façam isso no mercado real, sobretudo se for no tapa, como a gente vai fazer aqui, é só para demonstrar mesmo, tá? Então, para você fazer uma operação no mercado financeiro, você precisa de levar em consideração outras variáveis, como variação dos ativos, como que está, acompanhar o mercado alguns dias, não é simplesmente chegar e sair fazendo operação. Então, primeiro, se você não é inscrito no canal, inscreve, marca aí a notificação para receber os vídeos. A gente está fazendo vídeo de mercado financeiro nas quartas-feiras e aos sábados. Para facilitar, eu criei duas playlists aqui no canal, uma de conceitos, que a gente está colocando aos sábados, e a de tape reading que está entrando nas quartas-feiras, tá bom? Então aqui está a nossa plataforma. Eu trouxe com o book do lado direito e o Times and Trades do lado esquerdo, que a gente apresentou nos vídeos passados. Dá uma olhada lá no canal, nas playlists que tem tanto o vídeo de book, que é o primeiro, quanto o de Times and Trades. Eu coloquei para poder facilitar uma marcação aqui, um resumo das ordens e da posição, para a gente poder ver a coisa acontecendo. E só para fazer um inicial, isso aqui é uma ferramenta evoluidíssima, Paintbrush, para a gente poder ter uma ideia de como que o mercado funciona de forma bem simplista, tá? O objetivo aqui não é ensinar, nesse momento, teoria de mercado, mas em resumo, o mercado funciona assim, ó. Ele tem aqui dois níveis, que a gente tem o nível de baixo seria um suporte e o nível de cima resistência. Então, em resumo, o mercado vai funcionar da seguinte forma: ele tem uma tendência de alta, ou vamos colocar que ele esteja encaixotado, como a gente fala, né? Ele vai andar de lado, então ele vai subir, descer. Em algum momento ele vai romper essa resistência de cima e vai para cima, ou então ele vai fazer o mesmo caminho, fica aqui um tempo consolidado e de repente rompe o suporte. O que a gente procura no mercado? São os suportes e as resistências. Então, mais uma vez, esse ambiente que nós vamos fazer aqui é um teste, é um educativo, então a gente não vai ter subsídios suficientes para ter certeza de um suporte, de uma resistência, mas é para mostrar para vocês como que funciona na prática. Então eu tenho aqui o meu trade com o dólar, a gente está aqui com o dólar cheio, dólar X, e eu vou dar um play nele aqui. Isso aqui é um simulado, tá? E eu coloquei para poder facilitar também uma boleta de compra e venda do dólar. Então a gente vai olhar aqui o Times, que é onde está acontecendo os negócios realizados, a agressão, e aqui eu tenho o book de ofertas. Então o que a gente procura nesse movimento? Aquele chacoalhar de preços que a gente viu aqui. Então eu vou ter uma subida, uma descida, uma subida, e eu tenho que ter noção no mercado se o mercado está para cima, nesse sentido eu vou comprar, ou se o mercado está para baixo eu vou vender, ou eu posso até fazer o contrário, o que a gente chama de contratendência, mas o ideal seria que a gente acompanhasse uma tendência de alta ou acompanhasse uma tendência de baixa. Então eu tenho aqui, o mercado começou no 7, 6,5, 7, ele já foi até o 12, voltou para o 8,5, chegou ali no 12, ele sentiu um pouco o preço, a gente voltou para o 8,5, ele já voltou para o 12 de novo, mas veja que ele começou, ele abriu aqui, fez uma mínima no 5,5, aqui no mini monitor a gente está vendo, e fez uma máxima no 13, 14 e está rompendo ainda para cima. Aqui no book a gente consegue ver a quantidade de lotes, é um book com lotes pequenos, próximo de um book vazio que a gente fala, mas eu tenho uma quantidade de lotes por nível de preço bem baixa, e ele continua com uma agressão compradora. Vocês podem ver aqui no Times and Trades que está mais verde do que vermelho, né? Então, alguns lotes um pouco maiores aqui no nível do 14, mas ele continuou subindo. Mesmo essa agressão de venda do JP Morgan não foi suficiente para poder segurar o movimento de alta. Então, o que eu vou fazer aqui para fazer um teste? Eu vou tirar essa boleta daqui, deixa essa boleta aqui. Então, eu vou colocar a gente faz o acompanhamento do dólar no dólar cheio, mas como eu vou boletar
No mini, eu vou colocar aqui o mini, vou colocar aqui para ser preço do último negócio, para fazer uma negociação a mercado, e vou fazer uma negociação de compra aqui, acreditando que ele vai continuar a subir. Então vou enviar minha ordem de compra, ela vai sair aqui no 14. Eu fiz uma compra e nesse momento eu tenho aqui uma ordem executada de compra no 14,5. Só que ao contrário do que eu estava pensando, ele voltou. Tá vendo que eu estou aqui com um prejuízo de 25, 30 reais? Então eu posso verificar aqui no book que o preço de melhor preço de compra e o melhor preço de venda está abaixo do que eu comprei. Então, mais uma vez, eu não recomendo que isso seja feito da forma como eu estou fazendo, em conta real, inclusive, porque eu nem coloquei stop na plataforma, tá? A gente está fazendo um teste, vendo para mostrar que é possível fazer a negociação somente com essas duas ferramentas. O mercado voltou a subir na minha análise, então eu comecei lá no 6,5, 7, se eu pegar o primeiro preço que ele negociou, ele foi até o 12, sentiu uma agressão de venda do JP Morgan, voltou a subir e nesse momento ele está sendo negociado a 18,5, 19. Última venda da Ideal, um lote de 5. Eu tive um lote grande aqui no 17, uma agressão de venda bem grande do Itaú no 17. Ele ainda se mantém ali no nível do 16. Eu estou bem comprado, porque eu estou comprado aqui no 14,5. Mas o que eu queria, inclusive, reforçar para vocês, eu estou negociando um contrato de mini dólar. A gente até fez um vídeo sobre alavancagem e eu fiz um comentário com relação ao custo que você opera num contrato real de mini dólar, que é de aproximadamente 56 mil reais. Então, cada ponto que ele movimenta, cada meio ponto 5 reais, cada ponto 10 reais na posição que eu estou. Então eu tenho aqui um ganho de 30 reais, mas eu poderia ter um prejuízo também de 30 reais. Vamos fazer um exercício. Eu vou deixar rolando aqui e eu tenho um outro replay rodando no Profit, que eu não consegui buscar o ativo fracionário no Trade. Então eu tenho aqui a ação Ambev 3 fracionário, com o finalzinho com a letra F, e a gente tem aqui um book, agora do lado esquerdo, sendo negociado a 13,59 na compra, a 13,62 na venda. Agora passou para 13,61. O último negócio que eu tive aqui foi um negócio de venda, agora de compra às 13,62. Então vamos fazer a mesma leitura. Ele veio aqui, vamos ver de onde que ele veio o preço. Ele estava no 13,68, ele até fez um movimento mais alto ali no 13,60. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. No lote fracionário você consegue negociar sem precisar de alavancagem. Então, nesse papel que está sendo negociado a 13,60, a 13,62 o último negócio, se eu fizer uma compra a 13,62, o que eu vou gastar de dinheiro? Eu vou gastar 13,62 e muito pouco provável eu vou perder esses 13,62 durante o dia inteiro de negociação. Então eu vou colocar aqui uma compra a 13,62. Eu deixei aqui, ele entrou, foi executado, 13,62. E o que eu quero que vocês vejam é isso aqui, ó, resultado aberto. Foi contra a minha posição mais 1 centavo. Então eu vou deixar essa dica para vocês, que é o seguinte. Primeira recomendação que eu dou é que vocês primeiro aprendam a teoria e nas plataformas utilizem a conta de simulação, a conta replay, quando você usa fora do mercado em funcionamento, que é o que eu estou fazendo agora, e a conta de simulação durante o ambiente de mercado, que você pode tanto comprar quanto vender. Mas depois que vocês tiverem alguma noção de mercado, a minha sugestão é que vocês treinem na conta real, mas não em ativos alavancados como uma compra de ação de 100 ações, ou então 1000 ações, ou então mini índice, mini dólar. Vocês vão fazer as operações já no mercado real, mas utilizem o mercado fracionário por dois motivos. O primeiro é que você vai usar alavancagem zero, e o segundo é que você, na maioria das corretoras, tem isenção de corretagem no mercado fracionário. Tem várias corretoras que a corretagem é zero. Então, o custo que você vai ter para aprender em mercado real é muito, muito baixo. A única ressalva é que você tem que fazer uma operação de compra, porque a operação de venda no mercado fracionário, a maioria das corretoras não tem a liberação para operar vendido. Tá? É até mais simples, você só compra,
mas você já vai começar a colocar em prática a sua análise, faz essa análise aqui de subida e descida, tenta identificar onde que o preço está parando, que é um suporte onde tem volume financeiro, que segura o preço para baixo, e a resistência, onde tem volume financeiro, que segura o preço para a subida. Então vamos fazer um comparativo aqui. Eu vou voltar aqui no meu Profit. Eu estou com a minha posição comprada. Nesse momento que a gente está conversando, eu estou no 0 a 0, mas vocês podem olhar aí no vídeo. Depois que quiser voltar e ver devagarzinho, eu cheguei a perder 2 centavos aqui. Como que será que está a minha posição de dólar? Então vamos olhar lá o nosso replay de mini dólar. Nesse momento eu estou ganhando R$ 70. Mas analisa comigo, eu estou ganhando 70, R$ 80. Eu poderia estar perdendo. Então, o que é o detalhe de você aprender? O seu objetivo durante o aprendizado ele não pode ser um objetivo de ganho financeiro. Ele tem que ser um objetivo de aprendizado. E o ganho financeiro ele vai vir à medida que você souber o que você está fazendo e também tem estômago para poder aguentar 80, R$ 100 negativos. Será que você está preparado para isso? Se você opera com um capital de R$ 1.000, vamos voltar à aulinha que a gente fez nos vídeos passados, eu tenho R$ 1.000. Se eu perder R$ 100, isso aqui é 10% do meu capital. Você pode colocar, mas e se eu ganhar os R$ 10, os R$ 100, eu vou ganhar 10% em cima do capital? Sim. Mas em longo prazo, um ganho diário de 10% ele não é sustentável. Porque o risco que você tem para poder ganhar os R$ 10 é o mesmo que você tem para perder os R$ 10, os R$ 100. Então imagina que se você perde os R$ 100, agora o seu patrimônio é de 900. Para poder recuperar os mesmos R$ 100 que você perdeu, você não tem que ganhar 10%, porque 10% de 900 é 90. Então se você perde 10%, isso em financeiro representa muito mais do que os 10% em ganho. Se eu ganhar aqui, aí eu passo para 990. Vocês veem que eu não voltei para o meu capital inicial? Então, esse operacional usando o Times e o Book, ele é possível? Sim. Olha aqui, eu estou vendo aqui, a gente começou lá no 6, 8, eu estou agora sendo negociado a R$ 22. A gente geralmente o dólar a gente fala as últimas duas casas. Continuo com uma agressão aqui, eu tive uma agressão do Santander de 140 lotes no 23. Continua o interesse de compra, então o mercado continua subindo. Nessa leitura que a gente pintou aqui no pente, eu teria um mercado mais ou menos assim, para cima. Então eu comecei aqui mais ou menos no 9, aí eu vim aqui para o 12, teve uma agressão de venda e eu já estou no 22. Então a leitura do mercado ela continua sendo uma leitura de alta. Veja que eu continuo tendo agressão de compra, a maioria das linhas em verdinho. Eu tenho volumes maiores na compra, um volume de 60 lotes da UBS, 25 do Itaú. Tem algumas vendas sim, mas numa quantidade menor. E aqui eu praticamente não tenho lotes no book olhando o lado da venda. Veja que eu tenho 25 do Bradesco do lado de cá, 30 da BGC Liquidez, mas do lado vendedor eu praticamente tenho lotes só de 5, que em geral são lotes de robô ou pessoa física. Então, na minha compra que eu fiz no 14,5, quando eu identifiquei a potencialidade do mercado subir, eu já estou ganhando com um lote R$ 130. Lembrando que essa análise ela é uma análise educativa, eu teria que considerar outras informações para poder tomar uma decisão no mercado real. E, muito importante, o uso do stop, tanto o stop gain quanto o stop loss, que a gente deu no vídeo passado, que a gente colocou aí no sábado. Por quê? Por exemplo, eu estou ganhando aqui R$ 110. Então, o que seria interessante eu fazer? Eu poderia vir aqui na minha boleta, que eu tenho aqui de compra, eu estou com uma posição comprada, eu poderia colocar aqui o meu ativo, definir um preço específico aqui do ativo. Então eu vou colocar, ver se ele vai aceitar o último negócio, 6,25, vou copiar isso aqui, preço, ok. A gente geralmente opera pelo, vou colocar o preço aqui, ele está sendo negociado em 25. Eu já ganhei um pouquinho, vou colocar uma ordem de venda para poder sair no 5,620. Então, vou enviar aqui, eu tenho a minha ordem de venda, ele acabou executando a mercado.
Mas então eu acabei saindo com R$ 110, a venda saiu no 25,50, mas suponhamos que eu não tenho muita afinidade com essa boleta específica aqui, mas se eu tivesse colocado a ordem de venda no 5,620, como eu coloquei, o que iria acontecer com o preço? O preço continua subindo, eu comprei no 14,50 e eu já tenho um ganho se eu sair no 20. Então esse 20 ele não é mais um stop loss, ele é um stop gain, é um stop de saída no lucro. Vamos ver como que está a nossa posição lá no mercado fracionário para a gente ver. Aqui eu teria ganho 110, se eu não tivesse estopado eu estaria perdendo também os 110, mas vamos olhar lá a nossa posição nas ações. Aqui ó, foi para trás. Quanto que eu estou perdendo aqui? 3 centavos. Cara, isso aqui para quem está aprendendo é uma tranquilidade emocional, psicológica absurda. Então a minha recomendação, primeiro, aprendam a teoria, aprendam como que funciona o mercado financeiro, façam testes no simulador. E quando você for para a conta real, vai numa ação, busca. Eu peguei aqui aleatoriamente a Ambev, mas a gente tem diversas ações no mercado financeiro que você pode olhar com o F no final, é o mercado fracionário, e aí você pega uma ação aí de R$ 6, R$ 10, 20, R$ 50, uma ação de R$ 50, vamos supor que se ela movimentar demais, você tem uma perda de 50 centavos, é muito menos do que os 110, 120 que a gente viu aqui o dólar movimentar. Tá bom, pessoal? Então eu queria trazer para vocês essa leitura, uma leitura relativamente superficial, é só um educativo, mas que a gente pode usar somente o Times e o Book para poder fazer a operação, mas reforçando, numa situação dessa aqui, eu já viria acompanhando o mercado há alguns dias, eu teria os pontos importantes de negociação do mercado durante a semana, durante o mês, teria anotação dos pontos onde o preço parou, ou seja, nessa leitura aqui, os pontos onde teve um suporte que o preço não deixou o mercado cair, uma resistência ou alguns pontos de resistência e suporte que o mercado não subiu, e aí dentro dessa leitura eu conseguiria vir aqui na minha leitura de times, na minha leitura de book e tomar uma decisão. Se vocês prestarem atenção, a gente saiu aqui no 25,50 e ele ficou um tempão parado ali no 26, 27, ou seja, teve um interesse de negociação nesse ponto. Seria algo que a gente já acenderia um farol para saber, será que ele vai continuar a subir? Ver aqui que ele continua a subir, mas eu já tenho lotes maiores na venda. Talvez esse momento seja um momento que os vendedores já começaram a aparecer tanto para jogar o preço para baixo de volta, quanto para quem comprou lá no 14 ou no 6 como eu comprei, já começar a realizar. Então é através dessas atitudes de mercado, a necessidade ou o interesse de comprar mais barato ou de vender mais caro para acabar comprando mais barato, o movimento do mercado acontece. Tá bom, pessoal? Então não deixa de acompanhar os próximos vídeos. Sábado a gente traz os vídeos de conceito. Na quarta-feira eu estou trazendo essa introdução ao Tape Reading. Inscreve no canal, marca o sininho de notificação e acompanha aí o conteúdo que a gente está trazendo com foco em aprendizado, em entender como que funciona o mercado, e o ganho financeiro ele é uma consequência, não o objetivo principal. Um abração, pessoal!